Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Qual é a importância de se conhecer o significado dos arquétipos? Qual a importância desse entendimento para a nossa vida particular? Nós podemos usá-los para nos ajudar a mudar posturas e ganharmos em crescimento interno e desenvolvimento pessoal? Nesse caso, como o arquétipo da serpente pode nos ajudar a crescer e a melhorar de vida? Veja o vídeo até o final e entenda como é que isso acontece. Eu sou a Maria Cristina Rosa, psicóloga, numeróloga, técnica em EFT. E tenho certeza de que os símbolos podem sim nos ajudar a mudar posturas e a ganharmos em crescimento interno e iluminação espiritual. Aliás, quem gosta de estudar já deve ter observado que a arqueologia vem demonstrando bastante como os humanos sempre os usaram, procurando induzir determinados sentimentos e comportamentos em diferentes grupos sociais e, assim, conseguir resultados determinados. A psicologia também se ocupa desses estudos e dessas aplicações. Mas, antes de mais nada, precisamos responder a uma questão. Qual é o nosso interesse em conhecer os arquétipos e com qual intenção queremos conhecer e usar o simbolismo da serpente? Espero que o seu foco seja como o meu, que é compreender como a serpente pode nos ajudar a ganhar em maturidade e a viver melhor. Então, vamos começar conhecendo alguns detalhes das serpentes. Elas vivem em praticamente todas as partes do planeta, na terra, nas árvores e na água. Algumas espécies põem ovos, enquanto outras gestam seus filhotes. E, curiosamente, ambas os abandonam, tanto os ovos quanto os filhotes. E esses, assim que nascem, têm que sobreviver por si mesmos, e para isso têm de confiar numa poderosa gama de sentidos. Assim logo, eles começam a caçar, quando não são caçados primeiro, e, portanto, muitos não sobrevivem. As serpentes crescem durante toda a sua vida, mas a sua pele não. Então, de tempos em tempos, elas têm que trocar de pele, e isso acontece de 3 a 4 vezes por ano. Elas preferem a paz, a tranquilidade, até o momento de se acasalar ou de buscar comida, quando então partem em busca do que necessitam. Seus olhos, postados ao lado da cabeça, lhe dão uma visão mais ampla. Têm um olhar estático, mas, mesmo assim, elas não enxergam bem. Não ouve sons propagados pelo ar, mas pelo chão, percebendo as menores vibrações. Assim como rastejam, elas são muito melhores em detectar movimentos. Ao mesmo tempo, usam a língua bífida para cheirar, podendo perceber vários odores diferentes vindo de diferentes direções. Captam partículas de odor no ar, levando-as ao céu da boca, onde serão reconhecidas e traduzidas em uma imagem precisa. Desse modo, rastreiam, localizam e sabem exatamente o tamanho de sua presa, mesmo na escuridão total. Certas serpentes também percebem calor por meio de células que elas têm entre os olhos. São células termorreceptoras. Então, elas podem localizar facilmente presas de sangue quente, mesmo nas noites mais escuras. Todas as serpentes são carnívoras, comendo pequenos animais, incluindo lagartos e outras cobras, também aves, ovos ou insetos. Sem elas, o mundo então seria infestado por ratos, imagina. E quanto ao seu movimento ondulatório, através deles se adaptam mais facilmente que outro animal à superfície do planeta e aos seus desafios. Como essa serpente do deserto aí, que por causa desse movimento, rapidamente vence quilômetros em pouco tempo, quase sem tocar a areia quente.
Por todas essas características, a serpente tem sido usada como símbolo de energia, de vida, de libido, de inteligência, de mudança, de autorrenovação, assim como de proteção, de alma e de universo. Vamos explorar um pouquinho esses significados. Em épocas remotas, a humanidade era andrógena, emocional e intuitiva. Isto é, não tinha uma mente pensante, não conhecia a dualidade. Numa época seguinte, a raça adâmica, que é a nossa, ganhou essa mente pensante e, com ela, o livre-arbítrio. A serpente simboliza essa mente pensante, que nos deu a conhecer a dualidade na vida material, o bem e o mal, o espírito e a matéria, o masculino e o feminino, o doador e o receptor, e também o poder de escolher como viver a nossa vida individual. Como sabemos, as escolhas produzem consequências e o resultado foi que os humanos ficaram oscilando entre o bem e o mal em sua caminhada, sem entender como se libertar desse jugo pesado. Assim, o serpentear da serpente simboliza esse nosso caminhar, ora errando e ora acertando, experimentando os pares de opostos. Porém, ao longo de muitas existências, indo de um extremo ao outro, nós acabamos por seguir em uma linha reta, rumo ao caminho do meio, ou seja, a volta à unidade perdida, representada pela circunferência, a totalidade da qual saímos e à qual devemos retornar. Ou seja, o final sempre será feliz, leve o tempo que levar. Tudo dependerá do despertar da consciência que nos elevará acima do bem e do mal. Trabalhar para o despertar dessa consciência é o que estamos fazendo agora. Falando de outro modo, esse serpentear da energia do cosmos dentro de nós é conhecido como Kundalini, que sai do topo de nosso cóccix, indo até o centro da cabeça, nos tornando conscientes de vários estágios e experiências terrenas, até atingirmos a iluminação. E o que é a iluminação? É a união de nossos aspectos contraditórios, onde nossas sombras, nossos enganos, nossas divisões e nossos excessos são assimilados e neutralizados pela luz, nos levando a nos sentir inteiros, íntegros, relaxados, serenos. Nesse estado, não há mais ofensores e ofendidos, não há mais disputas e lutas, não há mais divisões e separações. Há clareza, há cooperação agora, há ordem e progresso. O medo foi-se embora e prevaleceu o amor. Muito desejável isso, não é verdade? Esse estado mental pacífico e profícuo é conhecido como união com Deus, onde o Pai e eu somos um. Por isso, Moisés usava o símbolo da serpente para a iniciação dos estudantes que ambicionavam iluminar-se. E assim também nós podemos usá-lo, não é mesmo? A serpente, sempre trocando a sua pele, é símbolo da sabedoria e da regeneração, da transformação e da renovação. Na mitologia, é usada como poder gerador da matéria e, a partir de Hipócrates, tem sido usada como símbolo da medicina, pela sua característica de renovação constante, ou seja, vamos renovar, vamos regenerar o próprio homem pela medicina. Por tudo isso, a serpente é um símbolo do bem, mas como é polar, tem seu lado positivo e seu lado negativo, o bem e o mal, a luz e a sombra. Como um símbolo do mal, há a serpente enroscada na árvore do paraíso, mostrando a tentação de Eva para comer o fruto proibido. Tanto que, popularmente, as mulheres e pessoas que julgamos maldosas são apelidadas de víboras. O arquétipo Jesus até chamou a humanidade de raça de víboras. Então, a serpente tem tido também essa expressão diabólica em várias mitologias, significando astúcia, traição, falsidade e corrupção.
De fato, a serpente é mesmo hipnótica e venenosa, e assim domina e abate a sua presa. Ela se camufla, espreita, a observa e a estuda silenciosamente, observa a distância em que está e assim, no momento perfeito, dá botes certeiros. Quantas vezes nós também agimos assim de forma dissimulada e calculista, hein? Por tudo isso, temos medo da serpente. São tantas as histórias de serpentes gigantes, de serpentes que se enrolam nas pessoas, quebram seus ossos, as engolem. São animais também peçonhentos, portanto, são realmente perigosos. Porém, a imagem do arquétipo Maria, pisando sobre a cabeça da serpente, simboliza a pureza, vencendo a tentação. É a mente posicionada em seu núcleo divino, dominando os ardis da mente, mantendo a sua incorruptibilidade. Algo que devemos desejar, não é? A serpente também é usada como símbolo da eternidade. Isso quando é mostrada comendo a própria cauda, ou seja, a eternidade acontece através dos ciclos da morte e da vida, simbolizando o retorno através da reencarnação. É a vida que acaba e começa de novo. Falaremos mais de Ouroboros no próximo vídeo. Bem, tudo isso que foi dito mostra que a serpente tem um significado iniciático. O animal ligado à terra, em seu rastejar, deixa sua marca na mesma. Seu caminhar serpentino sugere a caminhada entre o bem e o mal, o que o mantém numa direção reta que leva ao caminho do meio. E quando para e se fecha numa circunferência, torna-se o símbolo do sagrado, como já disse anteriormente. Assim sejamos a serpente, assumindo inteiramente a nossa existência e o nosso caminho para a realização, dependendo única e exclusivamente de nossos sentidos internos, quais sejam a intuição e a inspiração, que nos permitem encontrar o pão da vida no silêncio da noite escura da existência material. Sejamos como a serpente, optando pela paz e pela tranquilidade, nos agitando apenas na medida certa da satisfação de nossas necessidades de sobrevivência. Sejamos como a serpente, deixando as cascas velhas para trás, numa constante de renovação interna. Sejamos como a serpente que, graças ao seu movimento em zigue-zague, consegue manter sua direção. Pois que de nosso serpentear pela vida, experimentando os excessos e as carências, os opostos e suas contradições, encontraremos algum dia a temperança, o caminho do meio. Não é legal isso? Vamos voltar ao sagrado, repousar no espírito, entregar, confiar e esperar. E quando a inspiração chegar, sejamos virginais como Maria, pisando na cabeça da serpente, ou seja, dominando e vencendo as tentações. Dessa forma, garantimos uma existência bela. Assim, vamos despertar para a energia subindo do nosso sacro em direção ao coração e depois em direção ao centro de nosso cérebro, até atingir a consciência de toda a criação, ou seja, a paz e a unidade. Então, concluindo, a serpente representa a mente humana transitando na dualidade de uma realidade material, vivenciando os seus opostos. Ou seja, representa a ascensão espiritual, a sabedoria, a regeneração, a renovação, como também a corrupção e a tentação, a recompensa e o castigo. Ao se atingir a iluminação, a mente, ou a era do bem e do mal, é transcendida inteiramente. O primeiro ser humano encarnado a conseguir essa realização, segundo relatos históricos, foi Jesus Cristo. Por isso, seus ensinamentos são o caminho para a nossa realização. Ele mesmo disse: sede astutos como a serpente. Não para corromper ou abusar, mas para caçar e comer os ratos internos que roubam a nossa paz.
Espero que tenha gostado dessa explicação e que ela seja útil no seu caminho para a iluminação. Valorize e cuide bem da sua vida, porque ela é o seu maior e mais importante projeto. Muito obrigada pela sua atenção e não perca o próximo vídeo onde comentaremos sobre o Ouroboros e seu significado. Até lá!